Queridos peregrinos, um bom dia a todos, que o nosso domingo seja cheio de luz, de paz, de entendimento, de companheirismo, dando sequência então às atividades propostas pelo grupo, onde nós agora, a partir de todos os domingos, nesse horário de 8h30 às 9 da manhã, no mesmo horário que nós nos reunimos aqui, né? Nós vamos manter esse contato online, mas, acima de tudo, o contato mental, sentimental, energético, para que nós possamos, de fato, nos fortalecermos sempre mais. Pensando nessa atual situação que o mundo está passando, desta pandemia, eu resolvi falar um pouquinho sobre enfermidade. Nós escolhemos lá do livro Pensamento e Vida, a lição número 28, que tem o título Enfermidade. Então, Emmanuel, nosso benfeitor, nos orienta que nem toda enfermidade está vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas os pensamentos guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, isso equivale a dizer que há moléstias, mutilações imprevistas, enfermidades incuráveis que estão nas tábuas das provações necessárias à purificação do espírito, surgindo muitas das vezes no berço e seguindo até o túmulo. Mas, na maioria esmagadora, essas moléstias, essas doenças, esses desequilíbrios decorrem dos reflexos infelizes da nossa mente sobre o nosso corpo físico. Emoções violentas sobre o corpo, que o pensamento lhe martela, é como ferrugem destruidora, acarretando distúrbios sobre este mesmo corpo. Nós vamos ler um pedacinho aqui do livro, do trecho, para nós não perdermos nem uma palavra. Emmanuel diz assim: estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa, atingindo esse fenômeno primário que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas. Os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando assim variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Então, meus queridos irmãos, portanto,
os pensamentos sombrios, doentios, além de adoecer o nosso corpo físico, ele acaba ainda por agravar ainda mais os males que nós já herdamos lá de trás. Assim como substâncias nos aprisionam aos vícios como bebida, fumo, drogas, excessos alimentares, também os desregramentos da alma, como decepções e dissabores mal administrados, os melindres, né? Ai, como nós somos melindrosos, por qualquer coisa que não nos satisfaz, que não atende os nossos interesses, né? Entre aspas, nós nos melindramos e muitas das vezes até afastamos do nosso grupo de trabalho. Os desgostos, a irritação por qualquer coisinha, as mágoas que nós guardamos, né? Ressentimentos, aqueles velhos desejos de vingança, inveja, ódio e a intolerância. Ai, como somos intolerantes, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas das vezes nos leva a ser intolerante. Então, esses pensamentos doentios, esses sentimentos, é o mesmo que semearmos espinhos magnéticos e adubá-los no solo das nossas emoções. E aí, intoxicando a tessitura do nosso corpo, estragando e arrasando com o sangue, com os nervos, com as glândulas vitais e por aí vai. E aí surgem doenças, desequilíbrios de todos os matizes, né? E nós vamos entender com André Luiz que as doenças propriamente ditas não existem. O que existe de fato são doentes, criaturas precisando se restabelecer, voltar o seu interior para Deus, para as leis que regem o nosso universo. E essas doenças, é claro, elas vão permanecer conosco enquanto forem necessárias. Lá no Conduta Espírita, na lição número 124, diz assim, que as doenças, as enfermidades podem ser consideradas como termômetros da nossa fé. E nós temos que aproveitar a moléstia como período de lições, né? Entendendo que essas enfermidades, esses desequilíbrios são momentâneos e que, dependendo das nossas mudanças comportamentais, elas vão embora aos poucos. É como um copo de água suja, onde nós vamos adicionando água límpida até que este copo se torne, né, com a sua água toda limpa. Então nós não podemos de maneira nenhuma deixar de sustentar inalteráveis a nossa fé, a nossa confiança, sem temor, sem queixa, sem revolta, sempre que essas enfermidades, conhecidas ou inesperadas, nos visitem o corpo ou o nosso lar. Mesmo porque cada doença, cada enfermidade, cada prova tem uma razão de ser, não é mesmo? Então, os médicos não são obrigados a nos curar.
mesmo porque não possui conhecimentos e os seus recursos, os recursos da ciência, são limitados e não podem fazer milagres. A saúde do corpo precisa, então, da atuação do nosso espírito, das nossas mudanças comportamentais, das nossas mudanças de como pensar, como agir, das mudanças de conduta, enfim. Nós precisamos aprender a preencher os nossos espaços mentais com a ação no bem, para conquistarmos, para adquirirmos saúde. É uma conquista que temos que fazer todo o possível para permanecer animados a trabalhar, a aprender, a produzir, não é mesmo? E somente ao preço de renovação mental, para o bem, contando, é claro, com o apoio de estudos nobres e do serviço constante no bem, é que superaremos o domínio das enfermidades. A espiritualidade superior está sempre nos convidando ao trabalho, ao serviço, ao estudo, porque eles sabem que somente através do discernimento e através do trabalho no bem é que nós vamos, de fato, melhorar a nossa performance espiritual. Mesmo porque qualquer problema ou qualquer dificuldade, e especificamente aqui as doenças, as moléstias, não suportam as vibrações de amor. É por isso que a espiritualidade nos convida sempre a fazer o bem, a fazer a caridade, a estudar, porque assim nós vamos modificando a nossa maneira de ser. A doutrina espírita é antídoto, é preventivo certo para qualquer problema, para qualquer enfermidade. Se no passado erramos muito por falta de discernimento, hoje não podemos repetir os mesmos erros, porque temos agora o conhecimento, a orientação desta luz maravilhosa a nos conduzir. Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. O que é ir ao Cristo? É exatamente isso que a doutrina nos orienta, que a espiritualidade está sempre nos convidando. Trabalhar, estudar, aprender, tendo a consciência de que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, meus queridos amigos, o que nós falamos aqui, os que nós comentamos, eu sei que não é novidade para ninguém, mas é através da retórica, através da repetição, é através de falarmos, interpretarmos, analisarmos várias vezes um ensinamento, uma lição, uma orientação, é que nós vamos aprendendo a fixar de vez em nossas almas esses conhecimentos que se transformarão em recursos maravilhosos para conquistarmos o nosso reequilíbrio, a nossa felicidade, o nosso prazer, a nossa alegria de viver, de estar reencarnado.
Então, era isso aí. Nós agradecemos muito a paciência de vocês por ter parado esses momentos para nos ouvir. E como ficou determinado, nós também deveríamos fazer a prece final. E eu vou fazer uma prece final cantando uma música. Eu vou fechar aqui agora essa gravação e vou gravar um pequeno trecho. Vocês agora vai ali na frente, dê o clique, é um áudio, onde com essa prece musical nós vamos agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de poder tido a chance de trabalhar aqui com vocês, agradecendo a Deus por tudo. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Um abraço fraternal a todos. Até um próximo encontro.